Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao estúdio do TribunaCast Campos do Jordão, a mais de 1.600 metros de altitude, a cidade mais alta do Brasil. E tribuneiros e tribuneiras, é uma honra dizer a vocês aí, a você que está do outro lado da tela, nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, que chegamos, enfim, à terceira temporada do TribunaCast de Campos do Jordão, de Campos do Jordão para o mundo, né? Porque tem muita galera nos assistindo aí no decorrer desses 2 anos. Estamos aí num ano maravilhoso, muito proveitoso. 2025 eu tenho certeza que será fantástico. E nada melhor do que começarmos aqui ao meu lado, o nosso querido Benilson Toniolo, que só nos faz feliz aqui, porque o Santos dele já está na Série A e etc. e tal. Então ele está feliz, eu tenho certeza disso. Tudo bem, Benilson? Tudo bem, Sérgio. Boa noite. Feliz ano novo para os nossos tribuneiros e tribuneiras. Sim. Que seja um ano realmente maravilhoso. E eu espero que dê tudo certo, mas eu espero principalmente que hoje você se comporte. Eu vou tentar. Você sabe que a gente está... Eu vou começar a me comportar mais, Vou começar a me comportar. Hoje você precisa ter uma conduta exemplar. Exatamente. O sarrafo só aumenta, hein? A cada programa. Ó. E a responsa aqui, tribuneiros, porque nada melhor também, né, de começarmos aí, já que nós estamos, assim, virando essa chavinha, né? Com o nosso querido pastor William Melo, né, da Igreja Metodista de Campos do Jordão, né, para nos ensinar, para ensinar a você que está do outro lado aí, como se comportar em 2025, né, e ter um maior entendimento sobre si mesmo, né, para que as coisas possam acontecer, né, para que você possa ser mais feliz, para que a sua família esteja bem. Então, nós trouxemos aqui, né, o nosso pastor, foi uma indicação maravilhosa do Benilson, né, que você faz parte da igreja lá também, né, Benilson? Sim, né, é um metodista. E para a gente poder, primeiramente, conhecer um pouquinho a vida do pastor, porque a gente adora saber da vida de todo mundo, né? E falar e nos aprofundarmos em temas que eu tenho certeza que será muito importante para você, para o teu coração, para a tua alma, espírito. Eu tenho certeza aqui que vai ser um papo muito bacana. O primeiro programa de 2025 não poderia ser diferente da gente falar sobre espiritualidade, né? Sobre energias, sobre positividade. Então, está aqui o nosso querido pastor William, para nos ensinar um pouquinho, dar uma aula, que ele que é teólogo, dá uma aula aqui para a gente. Tudo bem, pastor? Muito bem, um prazer estar aqui com você, com o Benilson, e aos tribuneiros, é assim que vocês utilizam? Tribuneiros e tribuneiras. Tribuneiras, né? É o jargão aqui da casa, né? Um ano novo muito feliz, que 2025 seja um ano de muita bênção, de muita paz, de realizações boas, né? E que a gente possa viver bem o ano de 2025. Porque são muitos perrengues, né, pastor? A gente acaba... que assim, né? A gente tem uma lista... Eu tenho uma lista que eu fiz, comecei a fazer essa lista no início de dezembro. Tem uma lista que eu fiz aqui de coisas que eu gostaria muito de realizar. São, né, metas, né? Gente tentando cumprir metas. Eu vou emagrecer dessa vez. Eu vou entrar numa academia. A partir de agora, eu vou reservar 10%, 15% aqui do que eu ganhar, porque eu pretendo fazer uma viagem tal, algum planejamento. Eu vou comprar o carro tal, eu vou fazer... Então, na verdade, a gente passa, no caso, 2024... com muitas transformações, aprendizados e muitos problemas. E aí, a impressão que eu tenho é que quando chega essa questão de virada de ano, é a mesma coisa que a gente, né, desligar uma chavinha e ligar a outra e parece que vem uma motivação para continuar. Seria mais ou menos esse sentimento de um fim de um ciclo e o início do outro,
para que a gente possa aí rejuvenescer, criar novos pensamentos e acreditar mais? Eu costumo pensar que a vida tem rituais. E a ideia de encerrar um ano e começar um novo ano é um ritual. Porque se a gente parar para pensar em termos concretos, não aconteceu nada. Você dormiu, acordou e a vida continuou como se nada. Exato. Mas aconteceu muita coisa. É interessante porque não é como uma caixa de fósforo que você contou até o último, riscou até o último palito e agora tem que abrir uma nova caixa. A vida não é assim, né? A vida é uma contagem contínua até que se acaba. Mas nós precisamos dos rituais. Os rituais eles mexem com o nosso imaginário, eles mexem com a nossa alma, mexem com o nosso ser de uma maneira profunda. Então eu acho que por isso que a gente criou o ritual do fim do ano e começo do outro, para que a gente tenha uma... Porque pensa você, se a gente começasse desde o nascimento até a morte e não tivesse o final do ano, a vida seria essa coisa contínua, que sufocante que seria você não ter uma pausa para repensar, para fazer isso que você disse, pensar numa lista que a gente nunca vai cumprir, mas, de certo modo, parece que isso cria uma sensação de fazer um balanço da vida, não é? Então, eu penso que essa coisa dos rituais que a gente tem, eles têm esse papel também de produzir em nós uma sensação. É uma sensação que produz, que é muito mais do que um fato em si. Quando a gente espreme, não tem muita coisa concreta. Mas existe algo que é poderoso, que é essa sensação de que terminou um ciclo e começou um outro ciclo. E isso é muito bom, porque, de certo modo, a gente vai jogando fora algumas batalhas, que a gente viu que elas são, usar aqui uma palavra que não existe, inganháveis, né? São batalhas que a gente não vai ganhar mesmo. E aí a gente, acho que chega o final do ano, essa sensação de fim de ciclo coloca sobre nós também essa responsabilidade ou esse desejo de encerrar algo e começar algo novo. Aí a gente começa um novo ano, começam coisas novas. Obviamente que a lista de intenções é muito grande, é muito vasta, e elas normalmente estão para além da nossa capacidade. Porque também eu acho que no ritual da passagem do ano e do início do ano, a gente também se impõe uma certa prova para ver se a gente dá conta de alcançar. E eu acho isso muito bonito, eu acho uma coisa legal. Eu, particularmente, gosto não só desse ritual do ano, eu gosto do ritual do Natal, por exemplo, o rito da Páscoa, que para mim a fé a festa mais importante do calendário religioso, para mim, é a Páscoa. É um período de 40 dias de preparação, no qual eu revejo muita coisa da minha caminhada, da minha espiritualidade, e eu me imponho uma espécie de auto-retiro, mesmo não me retirando da cidade, estando em casa, mas todo ano eu busco vivenciar esse momento como um ritual mesmo de renovação da fé, de repensar certos valores, certas práticas. E não é uma coisa muito sisuda, muito séria, é uma coisa mais natural, mais leve, mas que me parece que tem a ver com essa coisa dos rituais. Se você pensar, quando você era garoto, quando disseram para você que você era maior de idade, algo muito especial aconteceu na sua vida, não é? E assim, porque é o rito de passagem. Da agora em diante, talvez alguém diz para você, da agora em diante você tem mais responsabilidade. Você não pode mais fazer aquilo, você pode dirigir, antigamente você pode votar, agora é com 16 anos, né? Mas então há um conjunto de conquistas, mas também há muita coisa que ficou para trás que não tem mais como recuperar, né? E acho que o rito tem isso. Quando a gente finaliza um ano, a gente está olhando para trás dizendo, bom, não deu, eu estou jogando isso fora e estou começando uma nova caminhada, pensando em novas coisas e me propondo a outras coisas. Eu penso que isso é psicologicamente saudável, é espiritualmente bom, e eu acho que até para a organização da vida é uma coisa legal.
né? Perfeito. Se fazer, né? Tá aí, tribuneiros e tribuneiros, só uma deixa aí do que vai rolar aqui com o nosso papo, nossa resenha aqui, que é muito bacana isso. A gente está muito feliz do senhor estar aqui hoje, assim, a gente tem certeza que nós vamos aprender bastante. Benilson Antônio. Oi. Vamos saber um pouco mais do nosso pastor, então, para a gente poder dar aquela sequência, Benilson? O que você acha? Antes, graça e paz, pastor. Graça e paz. O senhor usou um neologismo aí. Sim. Né? Quase um Guimarães. Não chegou a ser um Guimarães Rosa, mas gostei da batalha inganhável. Muito bom. É uma utopia, é aquela que não se ganha, não é? O que mais é uma batalha inganhável? São tantas. A vida é uma batalha inganhável? Em certo modo, sim. Porque eu acredito que desde de sempre o ser humano busca realizar coisas no seu dia a dia e no transcorrer da sua existência, que é uma espécie de busca da eternidade, né? Daquilo que é... Talvez eu vou voltar aqui ao texto bíblico, que aí eu consigo me explicar melhor. Quando no Gênesis o texto bíblico diz que a serpente disse para Eva que se ela comesse do fruto proibido ou da árvore cujo fruto era proibido, ela se tornaria conhecedora do bem e do mal. Eu acho que essa é uma batalha inganhável, não é? Essa dinâmica que está dentro de nós, que é uma coisa própria da nossa existência, do ser humano, de uma busca por um poder absoluto, por ter controle de todas as coisas, por poder evitar a dor, o sofrimento, a angústia, por poder controlar a vida de certo modo que eu alcance a felicidade de maneira total, em que não tenha nenhum tipo de intercorrência que impeça a minha felicidade. E a felicidade só é felicidade se existir a infelicidade. A felicidade só é boa porque tem o contraste. Mas nós queremos sempre eliminar o contraste. E essa acho que são as batalhas inganháveis, né? Há muita coisa. Eu acho que hoje, ultimamente, uma coisa que eu tenho refletido muito, e eu diria para você que é uma batalha inganhável, é a nossa grande ilusão de que é possível produzir bondade, amor, justiça, através de instrumentos legais. Aquilo que Jesus disse, né, que a lei mata e o Espírito vivifica. Quando Jesus, em confronto com os fariseus, que acreditavam cegamente no que estava escrito, e diziam, não, se a gente escreve, a gente consegue controlar o ser humano e fazer com que ele seja bom, que ele faça o bem. Os próprios fariseus acabaram se perdendo no seu ideal, porque, na medida em que eles pegaram 12 mandamentos e transformaram em 613, chegou um ponto que eles viram que eles iam continuar escrevendo mandamentos a vida inteira e eles não produziriam aquilo que era a intenção. Um ser humano bom, um ser humano justo, um ser humano que viva aquilo que Cristo queria que a gente vivesse, não é? Então, eu acho que isso também eu reflito muito hoje, que eu sinto que a humanidade não, mas uma coisa muito própria do nosso país, que a gente está vivendo, eu vejo isso em vários segmentos, uma certa crença num instrumento que pode produzir algo que ele não é capaz de produzir. Entendo. Né? Então... Bom, isso nos leva a um conceito de vida e de fé. Sim. De que ambas são uma construção diária. Sim. Eu sou metodista, portanto, eu sou um apaixonado e um admirador inconteste de John Wesley. John Wesley é o não reformador, mas o anglicano que fundou o movimento metodista. O movimento metodista nasce na Inglaterra, no século XVIII, né? Através dos dois irmãos, que eram o John e o Carlos Wesley, e que, na verdade, eram membros da Igreja Anglicana, de família anglicana, eles de uma família abolicionista, numa Inglaterra escravocrata, e eles olharam a igreja e disseram, não, a igreja tem que mudar. Não é? E eles viam que a igreja não produzia os elementos importantes que ela deveria produzir.
para a fé. Então, como eu disse, eu sou um wesleyano, admirador de um Wesley incontestável. E Wesley desenvolveu o entendimento da salvação, ou eu diria que da fé, da experiência com Deus, como uma coisa dinâmica e não estanque. Então, a conversão, a transformação humana, não é uma coisa que acontece de forma estanque. Ali eu vou em algum lugar, alguém me benze ou ora por mim, e a partir daquele momento eu estou transformado. Não, Wesley disse que esse é um processo relacional. Então, todos os dias eu cresço, ou todos os dias eu deixo de crescer. Eu leio o Evangelho, eu vejo o que Deus tem para falar comigo através da sua palavra, dos insights que Ele tem através da minha consciência, mas eu vivo todo dia. Então, todo dia eu sou provado, eu sou colocado em experiências nas quais eu tenho a oportunidade de vivenciar o que eu estou vendo na palavra. E esse processo de leio ou tenho os insights divinos na minha vida e pratico, vai fazendo com que eu cresça continuamente. E esse crescimento ele não tem fim, é até a eternidade. É a construção, né, que a gente estava se referindo. É um processo dinâmico, construtivo, que vai se dando na vida. Que o Wesley chamou isso também de santificação. Esse é um termo que muita gente usa, que acho que nem sabe como utilizar, ou por que está utilizando. O Wesley chamava isso de santificação. E a santificação, para ele, é o processo pelo qual as virtudes divinas vão sendo assimiladas por mim, e eu vou praticando a um ponto que elas se tornam tão naturais que eu já nem me dou conta. Assim, eu estou vivendo no dia a dia as virtudes divinas sem nem me dar conta. Eu já estou vivendo a bondade, a justiça, o amor ao próximo, o respeito pela vida, sem que necessariamente eu levante, olhe uma lista de coisas para fazer e vou dizer, hoje eu vou ser uma pessoa boa. Não, isso já está incorporado em mim, porque Cristo, ou Deus, já está habitando em mim, e Ele vai naturalmente fazendo com que isso aconteça. E por isso que ele diz que é um processo relacional. É mais ou menos assim. Eu conheço você, Benilson, conheci você este ano, e começo a caminhar contigo. Daqui a um tempo, se eu tiver uma caminhada intensa, se eu me encontrar com você todos os dias, se a gente tiver refeições juntos, daqui a pouco eu sei tanto de você que é capaz de alguns costumes e hábitos teus eu assimilar para mim mesmo, dado o grau de envolvimento da relação de amizade, de convívio, né? Então, da mesma forma, Wesley entendia que a espiritualidade ela tem esse processo dinâmico, que quanto mais eu pratico, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais de Deus eu tenho, mais eu vivo, e esse negócio ele é contínuo para a vida toda. E é o que se chama, pastor, esse é o conceito de intimidade com Deus? Sim, isso também pode ser chamado de intimidade. Quando se diz, você tem que buscar e tem que buscar intimidade com Deus. É essa relação. Sim. E isso é muito importante, Benício, essa tua pergunta, porque há uma compreensão muito equivocada da intimidade com Deus, porque pensa-se na intimidade com Deus numa relação vertical. Adélia Prado diria, quem sou eu para ter intimidade com Deus? Sim. Diria não, disse. A humildade da Adélia é acachapante, né? Eu também poderia dizer a mesma coisa. Me parece até arrogante você dizer assim, eu quero ter intimidade com Deus, porque a gente, como diria Agostinho, né, nós somos tão pecadores, estamos tão aquém de Deus, como eu posso me arrogar ao direito ou ter a ousadia de pensar que eu terei intimidade com Deus? Mas na espiritualidade cristã, a gente entende que Deus, sabendo disso, né, que o seu ser que é amplo, e eu estava dizendo para ele que a nossa compreensão de Deus é trinitária, que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e essa dificuldade da gente assimilá-lo, Deus facilitou a vida mandando Jesus, e Jesus se torna ser humano. Então, eu acho que Deus diz assim, só tem um jeito desse pessoal me entender, me tornando gente como eles. Então, Deus se torna gente, Ele vem, Ele come peixe com a gente, Ele come coalhada seca, come pão aquele pão sírio que a gente diz, não sei nem qual é o nome que tem lá, porque ele era judeu, né? Falafel, acho que é o pãozinho que o judeu come, né?
E na medida em que Jesus, então, se torna um como nós, eu diria que aí a intimidade ganha outros ares. Então, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida de que a intimidade com Deus, ela não tem outra maneira de você ter intimidade com Deus a não ser através do seu irmão, do meu próximo, da pessoa que caminha comigo, das pessoas que estão perto de mim. Praticando, né, a empatia. Praticando a empatia, praticando o serviço ao outro, tendo um olhar de acolhimento pleno para o outro. Quanto mais humano eu sou, mais divino eu sou. A fé é coletiva, né, pastor? A fé é coletiva. A fé, pastor, ela move montanhas? Move, sim. Como todos essas questões aqui que o senhor abordou, empatia, resiliência, amor ao próximo, esses são alguns dos caminhos para o fortalecimento da fé. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente ouve dizer que parece que a nossa oração, ela não está chegando para Deus, né? Ou a mensagem não está sendo captada, mas também Deus deve estar falando, caramba, mas meus filhos dão muito trabalho, e tantos filhos me pedindo coisas e coisas e coisas, e graças e graças e são os e graças. Filhos que gostam de pedir, Gosta né? de pedir esses Nunca de oferecer, né? Nunca de oferecer, exatamente. Pedir é ótimo, né? Mas nunca de oferecer é pouco. E aí as pessoas reclamam, poxa, mas eu estou aqui com tantos problemas, eu tenho, sei lá, problema, estou desempregado, ou problema familiar, enfim, uma infinidade de problemas que muitas vezes são criados por nós mesmos, esses problemas. Nós não temos problema, a gente quer criar, todos eles. Né? E aí eu clamo, peço oração ao Pai para que Ele possa abrir as portas, as janelas, mover essas montanhas, e nada acontece na concepção, né? E aí surge um questionamento em cima de Deus. Olha que ponto que chegamos, de nós questionarmos Deus, porque nós estamos tentando barganhar com Deus, né? E aí eu gostaria de saber a sua análise a respeito disso, assim, se tem algum método, algum caminho assim, um pouco mais curto, né, para chegar a Deus. Ok, eu entendi. Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa completamente avessa a métodos. Sim. Eu acho que o método normalmente, e principalmente em espiritualidade, não tem método. E tem um método. O método é o relacionamento. Sim. Né? É a vivência. Você tem que viver. Eu diria assim, aqui eu vou até usar um chavão, né, que eu diria que as orações não é que elas não chegam até Deus, todas elas chegam. E todas elas são respondidas. O problema é que a resposta que a gente recebe nem sempre é a que a gente esperava. O que a gente quer, né? Sim, e a gente qualifica como resposta quando a gente... É mais ou menos o seguinte, o filho chora e pede para o pai, eu quero uma calói. Se dizia antigamente, né, Benilson? Na nossa época, né? Não sei se eu posso dizer assim. Pode ser, na nossa época. Não, certamente é a dele, viu? Certamente a minha, pastor. Claro. Vamos, a nossa época. A nossa né? época. Tá bom. Mas então, a criança ficava... Tinha essa coisa, né? Criou-se um fetiche no Brasil da calói, né? Então, toda criança desejava uma calói. E elas faziam cartinhas para o Papai Noel e deixavam em tudo que é canto. Agora imagina quando chegava o final do ano, porque nem todo mundo podia dar uma calói para o filho. E se a família fosse como a minha, que tinha 9 filhos, 5 meninos e 4 meninas, só se tivesse uma fábrica, né, de bicicleta. Então, quer dizer, chega o final do ano, o Papai Noel não traz uma calói, ele traz, sei lá, um velocípede, ou traz um carrinho de plástico. E aí a criança começa a chorar, esbravejar e dizer, mas não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi. De certo modo, eu acho que essa compreensão da fé retributiva, né, que retribui conforme o meu esforço, ela se baseia nisso. Olha, eu pedi um carro e Deus me deu uma bicicleta. Eu pedi que as minhas contas fossem pagas todas, mesmo eu sendo a pessoa mais... desleixada com o cuidado da minha vida financeira, mas eu orei para Deus. Poxa, por que Deus não dá um jeito de organizar isso para mim? Não é?
Então, é mais ou menos aquele filho que quer que o pai entregue a Calói e não quer saber se o pai tem ou não condições. Eu acredito que Deus ele olha para nós com um olhar de muita responsabilidade e faz com que a gente olhe a realidade e olhe no espelho e reveja a nossa vida. Porque eu digo para ti, a dinâmica do desejo ela é infinita. Então, se você tem um desejo atendido hoje, amanhã certamente você terá 2. E se os 2 forem atendidos, você terá 4 no dia seguinte. E você nunca estará satisfeito. Nunca. Eu não conheço nenhum trilionário, bilionário, milionário que esteja satisfeito. Nenhuma pessoa diz assim, olha, eu tenho tantos milhões, é suficiente para eu ter uma vida confortável, não quero mais ganhar dinheiro, e o que exceder eu vou dar para os outros. Ao contrário, porque a dinâmica do desejo, ela é insuperável, é uma batalha inganhável. Inganhável. Quanto mais você tem, mais você quer. E eu acho que a gente precisa ver a oração fora disso. A oração não é o expediente que a gente vai ao vereador para ele interceder ao prefeito, para ele conceder um benefício para mim. Não, a oração é um expediente para eu desenvolver comunhão, relacionamento, para eu compreender as virtudes divinas e aplicá-las à minha vida. E assim me tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, que compreender a mim mesmo, saber das minhas idiosincrasias, das minhas contradições internas, conhecer as minhas virtudes e as minhas fraquezas. A oração é para isso. É uma espécie de diálogo comigo mesmo e com Deus, através do qual eu vou crescendo e me fortalecendo. Tendo uma maior conexão. Isso. E aí vem a questão da intimidade. Eu estando fortalecido, aí eu posso enfrentar o que vier. Perfeito. Aí a oração me fortalece para enfrentar. E não é um expediente ou um caminho para que eu comova o coração de Deus ou até chantageie Deus, né, para que Ele atenda as minhas necessidades. Pastor, né? eu ia chegar nesse ponto aí, pastor. Porque o que acontece? Na verdade, eu era mais crítico, tribuneiras, Benilson, Gui, do que antes, né? Agora eu tento baixar um pouquinho a bola aqui. Uhum. Aí eu fico vendo o pessoal fazendo promessas e promessas, né? Para que se obtenha algum resultado. Sim. Né? Mas, olha, eu dessa vez, viu, Deus, eu vou parar. Eu adoro chocolate, mas eu vou parar de comer chocolate. Refrigerante, adoro. Vou parar 1 ano, tá, Deus? 1 ano. É como. Aí eu ficava pensando, eu falei, poxa, mas que barganha é essa, né? Como se Deus tivesse a vontade de comer o chocolate e ele se abdicasse do chocolate. Porque, na verdade, a pessoa, por si só, para que na concepção dela, para que Deus atenda um pedido dela, ela vai deixar de fazer isso, aquilo que habitualmente ela fazia. E eu era um crítico, pastor, eu falava, caramba, mas por que você está barganhando com Deus aí? Isso aí você não vai comer chocolate, vai deixar, isso é um problema, então você tem que tentar fazer por onde. Tem uma piadinha ótima disso, posso contar? Pode, qual que é? O cara que não, ele falou de bicicleta, o cara queria uma bicicleta, o menino queria uma bicicleta. E aí, nessa bicicleta, ele rezava para Jesus, todo ano, no Natal, dar uma bicicleta para ele. E nada. E ele dava todo ano, 3, 4 anos e nada. Jesus, me dá uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu preciso de uma bicicleta, eu quero tanto uma bicicleta, minha vida vai mudar e nada. 1 ano, rapaz, ele ficou chateado, ele ficou bravo, resolveu tomar uma atitude. Ele escreveu uma carta para Jesus. Então ele foi no presépio, catou a imagenzinha da Virgem Maria e escreveu assim: ai, mano, tamo com a sua mãe, certo? Ou você me dá essa bicicleta. Muito bom. Boa, muito né? bom. Muito bom. Ou seja, você começa a exigir que ele faça sim. aquilo que você acha que para o seu bel prazer, né, Benilson, pastor? Mas tem hoje no meio evangélico muitas correntes. Pois né? E eu acho que aqui no Brasil a gente tem um verdadeiro caldo cultural, teológico e eu diria religioso, que você mescla assim compreensões as mais diversas
e faz uma mistura tão grande que as pessoas até se confundem, né? Então você tem muito essa coisa do estímulo, que isso vem desde o Brasil colônia. É o sincretismo histórico. Sim, sim. E essa coisa no Brasil nós temos essa cultura da intermediação. Quase todos nós, acho que todo mundo conhece alguém que, tendo um filho, um sobrinho, um neto, sei lá quem, que está fazendo um concurso, fala, mas será que não tem alguém que pode dar uma forcinha? Isso aí. Não é? Quer dizer, isso é próprio, está na nossa gênese cultural. Como nós somos um país colonizado, e teve essa coisa de uma certa prática continuada por muitos e muitos anos, de você buscar favores, porque não existia o pleno direito, o direito não está preservado. Ora, se eu não tenho direito, eu não sou burro. Eu vou caçar um jeito, como diz no interior, de ataiar, né? De chegar lá. E aí vai se criando isso. Isso está no nosso imaginário, né? Essa coisa é própria da cultura brasileira, a busca pela intermediação em vários níveis, né? Pastor, o senhor falou da questão da sua família, o senhor falou da questão do Brasil. Eu queria voltar um pouquinho, sair um pouquinho do aspecto religioso e contar um pouquinho a tua história, onde você nasceu. Maravilha. Sim. Eu conheço um pouco, mas assim, eles têm uma história muito bacana. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Pode ser, Sérgio? Claro, com certeza. E antes um pouquinho, só dando um breakzinho, eu gostaria aí de mandar um abraço para os nossos patrocinadores, investidores aqui do TribunaCast, nessa terceira temporada que estamos iniciando aqui com você, audiência, que é o nosso maior motivo para que nós continuemos aí com esse grande projeto, um projeto que está sendo muito elogiado pelo Estado de São Paulo inteiro, pelo país. E nós agradecemos muito a você aí pela paciência de nos aturar aqui, né, durante esse tempo todo. E olha, vamos junto aí sempre, tá bom, audiência? Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer. Estamos em todas as plataformas digitais. Ative lá o sininho do YouTube, porque aí você vai ser notificado a cada programa que entrar no ar, todas as terças-feiras, a cada programa que entra no ar ali, 10 minutinhos, a nossa parte técnica, Douglas, Gui, eles estão lá, mandando um sinalzinho de aviso aí para você se preparar, pegar a pipoquinha e nos acompanhar aqui nesse grande trabalho, como nós estamos tendo agora essa grande entrevista com o nosso pastor William Mello. Mandar um abraço para o Savoy Hotel Excelência, mandar um abraço lá para o Arnold Straz, o Ivo, para o Fábio Rotieri, são os caras aí que a gente enche o saco, eu pego o telefone aqui e falo, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e os caras estão sempre aqui investindo nisso, é muito importante. Mandar um abraço aí também para os nossos futuros patrocinadores, porque eu vou atrás de vocês aí, viu, Guilherme Centofante, Sidney, Isidro, a gente está junto e daqui a pouco vocês vão ver aqui a logomarca deles, da mesma forma que nós temos aqui o Savoy Leilões, DF Studio. E para você que está aí do outro lado da tela, em casa pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigado mesmo por vocês aí estarem acreditando em nosso trabalho. E voltando aqui com a pergunta do Benilson. Benilson, você pode tudo aqui, cara. Você é o comandante da nave TribunaCast. Antes do pastor falar, você citou um veículo novo que eu não conheço. Deezer, o que é isso? Deezer é uma plataforma. Preciso me aprofundar. Conhecia, pastor? Deezer, né? Eu já ouvi essa expressão, mas eu tenho que ser honesto, eu não sei o que significa. O que é um Deezer? Nós estamos também lá, é muito legal. E aí você vê aí o tamanho. Eu sei que é mais barato que gasolina. Isso é verdade. Isso está parecendo aquela música lá, aquele samba. Eu nunca vi nem provei, eu só ouço falar. Só ouço falar. Inclusive aqui, já que pegou o gancho, vou pegar o gancho aqui, Você vai lá nos shorts lá do YouTube, mais um, shorts do YouTube, nossos Reels, para verificar lá a grandeza desse TribunaCast, a audiência, os números estão todos lá, todos números orgânicos, é bom a gente dizer, a gente não paga nenhum robozinho para ficar impulsionando, né, números no Instagram, né, então a gente fica muito contente, porque aí esse realmente é o motivo de estarmos aqui e sabemos que você, principalmente, a nossa audiência está acreditando no nosso trabalho. Pastor, como diz o GCE querido, da onde tu rem, para onde tu rai e onde é que tu está agora? Nós estamos agora na vida do nosso querido pastor. Eu sou maranhense,
da cidade, do município de Santa Inês do Maranhão. O povo dizia, brincando, quando era garoto, que o município onde eu nasci, o povo gostava tanto de matar os outros que eles deixavam sempre um preso à noite e não matavam para não correr o risco de no dia seguinte não ter alguém para matar. Então, uma cidade muito violenta, uma região muito violenta, com muitos assassinatos. É próximo de São Luís, não? É próximo a São Luís, não tão próximo, mas eu acho que, na minha cabeça eu não me lembro exatamente, mas acho que está mais de 100 quilômetros de São Luís, né? E é uma região de baixada, né? Eu sou um baixadeiro, como a gente diz, lá no Maranhão, região de baixada, região de várzea, de rios, né? O Maranhão tem muitos rios. E desde a minha infância ou da minha adolescência, o meu pai é de família católica, mas ele teve uma conversão religiosa, se tornou evangélico e se tornou pastor, abandonou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, pegou os seus 7 filhos e foi morar numa cidade chamada Tasso Fragoso, no sul do Maranhão, já quase na divisa ali com Tocantins, né? E então a minha trajetória religiosa assim, começa a partir dali. Obviamente que tem muita coisa antes, porque a minha família sempre foi muito religiosa, católica. O padre da cidade, do povoado, quando ia no povoado, almoçava na casa dos meus pais. O meu avô paterno fazia novenas na casa dele continuamente, juntamente com a minha avó. A minha avó materna faleceu com mais de 80 anos, era ministra da Eucaristia. Domingo cedinho ela levantava, ainda escuro, ia na igreja, o padre ungia os sacramentos, o sacramento e ela ia entregar para os enfermos, já ainda com a idade de 80 anos, né? Então, eu venho de 2 famílias extremamente religiosas, né? E parece quase como uma perspectiva calvinista, parece que eu estava previamente determinado que eu seguiria esse caminho, né? E vim para cá, vim para Pindamonhangaba, estudar em Pindamonhangaba, no seminário da Assembleia de Deus, fiz 2 anos lá. Não atendeu muito a minha expectativa e eu já estava, naquele momento, abrindo a minha mente e lendo bastante. Eu estava conhecendo uma teologia que estava nascendo na América Latina naquela época, que era a teologia da libertação. Para quem não sabe, a teologia tradicional, ela sempre... A teologia é uma ciência que não caminha sozinha, ela precisa de uma irmã. E a teologia tradicional elegeu como irmã a filosofia. Então, toda a leitura teológica da teologia tradicional é feita a partir da metafísica, que é um campo da filosofia. Então, isso fez com que todos os pressupostos teológicos fossem muito transcendentes, muito voltados para uma visão muito fora da realidade. Na América Latina, alguns teólogos começaram a questionar isso, porque eles diziam, quando a pessoa está sofrendo, alguém dizia, não, mas é vontade de Deus. Sim. E aí mas a pessoa diz, mas se Deus é bondade absoluta, como que Ele quer o meu sofrimento? Então, a teologia não respondia de maneira correta à nossa realidade. E essa teologia tradicional ela estava muito mais ligada à Europa. Então, começou-se a pensar numa nova teologia. E aí, esses teólogos, como Leonardo Boff, Clodovis Boff, e muitos outros que eu não vou conseguir, Júlio de Santana, Richard Shaw, e muitos outros teóricos, como Rubem Alves, que depois saiu da teologia, mas ele também estava lá quando estavam discutindo isso, né? E eles decidiram, então, usar a sociologia como instrumento em vez da sociologia, em vez da filosofia. Invés da filosofia, sim. Então, aí nasce a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação em base, em essência, uma leitura teológica, tendo como ciência irmã a sociologia. Então, aí eles leram todos os profetas,
a partir dessa perspectiva. Então, tem uma quantidade enorme de textos. E tudo isso serviu para o senhor se afastar então, daquilo. Isso, quando eu tive contato com essa leitura, eu percebi que a teologia que me alimentava não respondia às minhas questões quanto à teologia da libertação. A teologia da libertação, sim, te atendia. Sim. Ela me atendia porque ela respondia a... Eu era um jovem vivendo ali na década de 90, todos os estertores do fim da ditadura militar e a abertura do país, a democratização do país. E eu vivendo tudo isso de forma muito intensa, eu percebia que a igreja parecia que ela estava anestesiada e parecia que a igreja não enxergava o mundo. Alheia ao próprio entorno. Isso. E aí a minha fé estava em crise, porque eu dizia, bom, mas eu quero ficar na igreja, mas a igreja precisa me dar a resposta a tudo isso. E aí então eu comecei a buscar e descobri muitas respostas, não todas, ninguém encontra todas, mas muitas respostas para mim estavam na teologia da libertação. E depois eu conheci em Pindamonhangaba a igreja metodista e conheci a teologia da graça, que é a teologia wesleyana, né, que John Wesley desenvolveu essa teologia. De maneira mais profunda, não só ele, mas de maneira mais profunda, a compreensão que ele tem da graça, isso me encantou de uma maneira muito grande e me libertou de algumas coisas que eu carregava comigo, da culpa, do medo de ir para o inferno e de tudo mais. Quando eu descobri que Deus era graça e que a graça de Deus é maior do que qualquer outra coisa e que Jesus Cristo me oferece a graça e eu só tenho que dizer eu quero, isso me libertou de qualquer opressão, de qualquer medo e foi... Assim, a minha vida mudou completamente. Aí eu vim de Pinda, eu fui estudar na Faculdade de Teologia em Rude Ramos, na Universidade Metodista em Rude Ramos, São Paulo. E lá, então, eu fiz teologia, fiz a minha graduação em teologia, fiz graduação em pedagogia e fiz também, depois, o meu mestrado, estrito sensu, em ciência da religião. Foi aí que o senhor se torna professor. Não, antes do mestrado eu já tinha sido ordenado pastor. E nesse período também eu dei aula na rede pública de História e Geografia. Em qual cidade? Em São Paulo, na Zona Leste, na região ali do bairro do Carrão. Eu dei aula lá na escola estadual, aula de História e Geografia para alunos. Na época era diferente, não é como hoje, que tem ensino médio e tudo. Mas na época eu dava aula para a 8ª série e depois dei aula até o terceiro colegial. Pulava depois da 8ª, pulava primeiro, segundo e terceiro colegial. Isso. O famoso ginásio. Ginásio, exato. Pastor, o inferno existe? Então, eu creio que existe, né? E, embora seja muito mais um conceito do que um lugar, porque os lugares a gente... não tem, como é que eu diria aqui? Para nós, né, a gente tem o inferno como um conceito. Embora a gente tenha a ideia dele de lugar, porque o Dante Alighieri, né, ele fez essa proeza de nos descrever os círculos todos. Então, a partir dali, muita coisa que se tem da compreensão do inferno é a partir da literatura dele, né? Não é nem literatura teológica. Tudo vem daí, né? Todos os nossos medos e as nossas... Exato. Os medos, os pecados. Segundo Sartre, o inferno não só existe, como são os outros ainda. Né? Exato. Então, o inferno é um conceito teológico e pensa-se também nele como lugar, né? Mas são pensamentos, é uma coisa muito teórica e que, sobre o qual eu nunca me debrucei muito, porque é um lugar que não me atrai muito, né? Eu sou mais atraído pelo céu do que pelo inferno, então pastor, eu nunca me aprofundei muito sobre o inferno, não. Né? São 32 anos como pastor metodista, não é isso? Sim. 32 anos, nós estamos falando de 1997, talvez. Algo assim, não é isso? 90, não, na verdade, acho que em 92 eu já estava ordenado. Ok, naquela época nós tínhamos alguns movimentos no mundo evangélico, eu me lembro vagamente, porque eu
eu não frequentava esse ambiente, esse mundo, essas Você era católico? todas. Eu era. Era católico, aí... Pois é, Fala eu era pro coroinha, eu fui coroinha. Ah, você era inclusive. coroinha. É, eu fui coroinha. Lá Ah. tem umas histórias ótimas. Bom, mas enfim. Vamos lá. Mas antigamente se tinha umas igrejas, umas denominações, vamos chamar assim, que eram, por exemplo, a Cristo é vida, a própria Renascer, Deus é amor, que faziam essa relação com a imagem de Cristo e a imagem de Deus como Deus do amor, da graça, do renascimento. Hoje a gente ouve falar muito da questão do neopentecostalismo. O que é isso, pastor? O que significa esse Essa termo? é uma coisa que a gente tem que falar com calma, precisa de tempo para entender de direito, certo? Então, na história do cristianismo, nós temos, inicialmente, o cristianismo começa lá no passado, com Cristo, ele elege os apóstolos, a igreja vive um tempo de clandestinidade até Constantino. Constantino era o imperador romano, ele se converte ao cristianismo e ele torna o cristianismo a religião do império. Nasce a Igreja Universal, ou Igreja Católica, igreja única, uma só, no mundo todo. Isso vai até a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, você tem vários momentos de reforma, vários movimentos de reforma. Você tem o movimento de reforma alemão, que é o movimento luterano, você tem o movimento suíço, que aí você tem Zwinglio, tem o Calvino e tem outros reformadores. Você tem os anabatistas, que são os pais dos batistas. Anabatistas? Anabatista quer dizer rebatizadores. Tá. Porque no movimento da reforma, quando Lutero fez a reforma, o Lutero reformou a igreja, mas ele não assim, ele muita coisa da igreja, ele disse, isso é bom, a gente tem que cultivar. Por exemplo, a liturgia da igreja ele preservou, a ideia do batismo das crianças, ele preservou porque ele entendia que tinha uma ação profilática importante e várias outras coisas, porque se for elencar tudo, a gente vai ficar a noite toda. Mas, enfim, os anabatistas diziam assim, olha, os reformadores que estão propondo a reforma da igreja estão propondo uma reforma que não é boa, porque precisa também, eles estão admitindo um batismo que não existe, que não é legítimo. Precisa rebatizar. Em síntese, os anabatistas diziam, toda pessoa que foi batizada na infância tem que ser batizada como adulto, porque esse batismo não vale. Porque o batismo, para valer, tem que ser a pessoa tem que ter consciência do ato que ele está praticando. E a criança não tem. É daí que nasce toda a teologia que vai ser base para o movimento pentecostal e a Igreja Batista, né? Enfim, então, esses grupos dos reformadores criam as igrejas que são não católicas, né? não católicas romanas. Na Inglaterra tem o movimento anglicano, que é, na verdade, a Igreja Católica Inglesa, que rompe com o papado, né? E o Henrique VIII se autodetermina chefe da igreja e não mais o Papa. Então, o rei é que é o chefe da igreja, e nasce a Igreja Anglicana na Inglaterra. Bom, no século XIX, acontece, então, um movimento muito interessante nos Estados Unidos, no seio da Igreja Batista. A Igreja Batista já era uma igreja grande, os anabatistas se transformaram depois nos batistas, e a Igreja Batista nos Estados Unidos era uma igreja muito forte. E dentro da igreja estadunidense, começa a acontecer encontros que eles chamavam de avivamento. Então, em tese, eles diziam o seguinte, a igreja está muito fria, as pessoas não estão tendo mais o mesmo empenho para converter as outras, não estão tendo mais o mesmo empenho moral, certas proibições não estão sendo mais respeitadas. Enfim, e aí, a partir dessa busca por um refazimento da experiência religiosa, nascem, então, esses movimentos de renovação. Vamos renovar a igreja, vamos renovar. Então, a partir daí, começam a surgir vários grupos. E esses grupos vai acontecer um episódio bastante interessante numa igreja metodista que tinha sido... Os metodistas usavam essa igreja, eles fizeram uma nova igreja, e essa igreja que ficava na rua Azusa, se eu não me engano, não lembro agora exatamente se era na Califórnia, onde que era isso, agora não me ocorre onde era, mas era nos Estados Unidos, e a rua chamava Azusa,
E tinha uma igreja que deixaram de frequentá-la e ela estava lá, e um batista negro, que estava com muita dificuldade de vivenciar a sua espiritualidade na igreja por conta da segregação racial. Sim. Ele acabou pedindo permissão para fazer cultos nessa igreja que estava fechada, que ninguém estava usando, era uma igreja metodista. E ali, então, nesse culto, eles começaram, então, a buscar esse avivamento. E, num certo momento, uma criança, num determinado culto, num momento de oração, ela começa a balbuciar palavras desconexas com o vernáculo, com a língua inglesa. E aí todo mundo se assustou, esse pastor disse, calma, não se assustem, o que está acontecendo aqui é o que aconteceu em Pentecostes. Quando Jesus foi morto, ressuscitou, ele disse, depois de 10 dias haverá um momento em que vocês serão revestidos do poder, e aí os discípulos estavam no cenáculo, e aí aparece sobre eles uma espécie de labareda de fogo que não queimava, e pessoas que falavam várias línguas diferentes, falaram aramaico naquele dia, falaram hebraico, e aí, a partir desse episódio, que aconteceu no dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, esse pastor diz, olha, o que está acontecendo aqui é um novo Pentecostes. Aí nasce a ideia do pentecostalismo. Sim, esse é o pentecostalismo. Esse movimento se expande, chega no Brasil, na América Latina de modo geral, cresce no Brasil. No Brasil ele nasce, ele vem principalmente pela Igreja Assembleia de Deus, que nasce em Belém do Pará, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, que são 2 suecos que vêm dos Estados Unidos. Eles vêm dentro desse movimento de ir para o mundo e de viver uma nova evangelização, como foi, porque a visão era o seguinte, como em Pentecostes os discípulos saíram, perderam o medo dos romanos e foram evangelizar, agora também nós vamos fazer isso, saindo dos Estados Unidos e vamos para o mundo inteiro evangelizar. Esse é o novo Pentecoste. Depois, agora na década de 80, começam a surgir, então, dentro das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, eu não vou conseguir elencar todas, mas as principais, não é? Dentro delas nasce, então, um movimento eu diria, de repensar o pentecostalismo. Em síntese, o que esse movimento faz, por que ele é chamado de neopentecostalismo, novo pentecostalismo? O pentecostalismo tradicional, ele tinha as suas teses. A tese era Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva, Jesus vem, voltará, Jesus leva para o céu. Então, mais ou menos, essa era a pregação pentecostal. Era uma igreja completamente avessa à participação na sociedade. Ir para a praia era coisa pecaminosa, um pentecostal não vai na praia, e se for, ele vai de calça tergal, né? Ele não usa nem calça jeans. Usar calça jeans naquela época era considerado uma vaidade, uma coisa reprovável. As mulheres não cortam o seu cabelo, elas não se depilam. Tinha uma família conhecida lá no Guarujá, quando eu era menino, que eles deixavam a televisão dentro do guarda-roupa. Uhum. Então, eles assistiam a televisão com a porta do guarda-roupa meio aberta, assim. A hora que passava alguém, eles fechavam. Sim, tinha uma vergonha, porque essa coisa de ir para o inferno era uma coisa muito poderosa. A qualquer momento Jesus vai voltar. Era uma condenação mesmo. Sim, e a tese que era assim, as pregações eram, Jesus vai voltar a qualquer momento. Se você não estiver pronto, ele vem e não te leva. E você vai ficar aqui para a condenação eterna. Então as pessoas viviam apavoradas, com medo de ir para o inferno. E, por conta disso, elas cumpriam aquelas regras de não beber, não fumar, não dançar, não se vestir conforme todo mundo se veste. E, de certo modo, era isso. E, além disso, uma prática de buscar oração, de buscar esse fenômeno do Pentecostes de novo, porque a busca pelo Pentecostes, ou por esse momento em que você sai de si, que balbucia palavras desconexas com o nosso vernáculo, e que muita gente diz que a língua dos anjos, enfim, é uma outra língua, né? Então, língua estranha, até o nome que se dá. Então, esse seria então a prova incontestável de que você é um pentecostal, porque você foi selado pelo Espírito.
Entendi. Esse é o movimento clássico pentecostal. O neopentecostalismo, por que ele é neopentecostalismo? Primeiro, ele diz, não precisa ser tão rigoroso assim com as vestimentas, com os costumes. Vamos relaxar um pouco disso. Esse é o neopentecostalismo. Essa nova igreja que surge a partir da década de 80. É final de 70, início de 80. Ele diz assim, bom, o cristão tem que participar do mundo. A gente tem que estar no mundo, não tem que ficar fora do mundo. Então, a gente tem... Deus deu isso aqui para a gente. A outra coisa, o pentecostalismo clássico dizia a riqueza é coisa do demônio, porque ela desvia você, ela te distrai. O neopentecostalismo dizia assim, Deus, você é filho do Deus que é dono da prata e do ouro. É direito seu, você tem que buscar. A chamada de teologia da prosperidade. Então, ela está ligada ao movimento neopentecostal que diz, quem disse que você tem que ser uma pessoa simples e que tem que ver a riqueza como uma coisa do mal? Não. Deus quer que você seja rico, e se você não for rico, você é trouxa, né? Você está abrindo mão do que Deus está te dando. Então, essa virada de página é que se chama de neopentecostalismo. Então, são igrejas que elas romperam com esse princípio, né, do pentecostalismo clássico, que as igrejas pentecostais tinham. Elas eram muito fechadas, o que não é mais hoje, isso não é mais realidade hoje. Hoje, por exemplo, as igrejas pentecostais elegem deputados, né, e algumas já têm alianças partidárias muito fortes, e já não é tão quanto foi no passado. Eu estou me referindo à década de 80, final de 70 e 80. Naquele momento estava bem claro o que era um movimento pentecostal clássico, o que era um movimento protestante, e não tinha o neopentecostalismo. Ele foi surgindo. Hoje ele está por aí. Hoje é até difícil você não encontrá-lo, porque eles estão em tudo que é canto. Você vê uma igreja. Existe uma grande confusão, né? Existe uma grande confusão dos leigos, né, na população em geral, né, Sérgio? Daquilo que é neopentecostalismo, o que é o protestantismo, enfim. Hoje, de certo modo, a gente podia dizer o seguinte, que as igrejas que estariam ligadas ao pentecostalismo seria a Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Igreja Quadrangular, a Batista, talvez. A Igreja Deus é Amor. Não, a Batista ela é um novo segmento chamado de evangélico, né? Porque a Igreja Batista não defende essa coisa do novo Pentecostes, a língua estranha. Ela se enquadraria na que a gente chama de tradicional, por exemplo. Ela é uma igreja tradicional, mas que não é necessariamente configurada como uma igreja protestante. As igrejas protestantes seriam a presbiteriana, batista, luterana, metodista. Tem mais, mas aqui o que eu posso dizer... Eu peço desculpas porque eu não tenho aqui uma lista ótimo. Está correta, contribuindo né? muito, né? Muito, claro. Apenas para ter uma pessoa poder visualizar, né? E pastor, o senhor acredita que as pessoas elas estão buscando cada vez mais a religião, até por uma questão, e outra, buscando a religião, uma questão de tentar ter uma maior, aí nós estamos falando no decorrer do nosso programa, intimidade ou conexão com Deus. O senhor acredita, na sua análise, na sua experiência, que as pessoas estão buscando? Assim, eu diria que hoje houve uma época, e até no ambiente acadêmico se defendia a tese de que com o avanço da tecnologia, as pessoas, o ser humano, ele seria um ser cada vez mais secularizado, um ser não encantado, não muito voltado para o transcendente, mas muito mais acreditando na ciência, no que é comprovadamente mostrado, né? Havia essa expectativa, mas ela não se comprovou. Porque, na verdade, cada vez mais o que se nota e que as pesquisas mostram é que as pessoas buscam a espiritualidade. O que aconteceu é que houve um tempo, que não faz muito tempo, em que a espiritualidade ela era muito regulada pela instituição religiosa.
Então, a instituição religiosa, ela, de certo modo, tinha o poder de formatar, né, o tipo de ambiente espiritual que o fiel vivia. Mas, eu não sei a partir de quando, mas isso já talvez tenha uns 20 anos, esse processo, em que as pessoas começam a desenvolver uma espiritualidade que eu chamo de antropocêntrica, que é uma espiritualidade autônoma. Então, o fiel... aliás, o que o pastor diz no púlpito não tem muito poder de influenciar as escolhas do fiel no dia a dia. As escolhas são feitas a partir de combinações que o fiel faz por conta própria. Então, ele ouve o pastor, mas ele tem a sua autonomia para dizer isso eu vou acatar, isso eu não vou. Né? Então, ele seleciona no ambiente religioso coisas que ele gosta do catolicismo, coisa que ele gosta do protestantismo, coisas do neopentecostalismo. Então, é muito comum você ver uma pessoa que ele, num dia da semana, ele vê um pouco do R.R. Soares, ele ouve também o Caio Fábio, que é hoje uma perspectiva cristã completamente fora do mundo evangélico. O próprio Caio já se diz um não evangélico, não é? E a pessoa ouve um pouco disso. Ah, mas ela tem uma amiga esotérica que consulta parece vai lá e consulta também. Não é? Por que não, né? Parece colocando tudo no liquidificador. Sim, aí né? de repente tem um pessoal que faz uma viagem para ir numa montanha, Peru. E lá tem umas coisas de energização. Também essa pessoa faz. Então ela vai mesclando aspectos da espiritualidade, o que antigamente, há uns anos atrás, era considerado abominável. Algumas pessoas, por exemplo, se um membro de uma igreja pentecostal relatasse a um outro membro que ele consultou cartas, ele seria disciplinado, seria retirado do rol de membros da comunidade, porque isso era inaceitável. Né? Hoje, eu acho que ninguém nem se importa mais com isso. Né? Por quê? Porque a gente vive uma nova maneira em que as pessoas constroem a sua espiritualidade. E nessa maneira de construir a sua espiritualidade, nós, pastores, líderes religiosos, a gente precisa entender que o nosso poder de influência diminuiu muito. Não é? E as pessoas elas fazem as suas combinações por conta própria. Né? Alguns pastores se iludem achando que eles são os verdadeiros orientadores do seu público, mas não, as pessoas ouvem a gente e elas ouvem também os outros. Mas em termos de espiritualidade, pastor, mas essa busca por várias vertentes, isso, assim, opinião minha, não me parece assim muito positivo, até para uma identificação maior do ser, né? Uma intimidade maior com Deus, com tantas informações, a gente acaba se perdendo, né? Isso, de certa forma, não seria ruim também para a pessoa, porque, de certa forma, é um caminho tranquilo para se fazer muitas coisas erradas. Né? Perder um pouco o foco. Me parece uma espécie de insubordinação, ou seja, eu vou onde eu vou para ouvir aquilo que eu quero ouvir. Sim, seja perfeito, lá onde boa. for, qual é a minha verdade, onde a minha verdade estiver, é lá que eu vou. Será que a minha verdade, se o pastor disser, mais ou menos assim, exatamente, né? Se for condizente com a minha verdade, aí eu fico. O pastor tem uma história que eu gostaria que o senhor repetisse, que é aquela história do fiel que diz assim: eu venho aqui ao domingo, eu oro, e quando é na quarta-feira eu já estou querendo estrangular meia dúzia. Isso tem muito a ver com o que você perguntou. Pois né? Uma vez uma pessoa ficou brava comigo, porque eu há muitos anos, as minhas prédicas todas, eu sigo o anuário litúrgico cristão, como a Igreja Metodista no mundo todo faz. Então, a gente, no período da Páscoa, a gente trata os textos da Páscoa. No período do Natal, a gente revive o Natal plenamente. E assim a gente vai vivendo e experimentando a nossa espiritualidade.
E, obviamente, eu estava no período, acho que, se eu não me engano, era da Páscoa, e são 40 dias em que você é chamado ao arrependimento, à mudança de vida, a um olhar para dentro de si, a refletir sobre sua vida, né? Sobre os seus caminhos, suas escolhas e tudo mais. E aí terminou a celebração no domingo à noite, e uma pessoa falou comigo e disse: olha, eu estou chateado com você, porque o seu sermão está muito chato, muito negativo. Eu venho aqui, eu quero, na segunda-feira, chegar, me arrumar e ir para o trabalho, imaginando que eu vou ser o melhor vendedor, que eu vou vender melhor que todo mundo, eu vou bater todas as metas e tal. E quando estiver na quarta-feira, que eu já estiver fraquejando, eu venho aqui na reunião de oração, e a reunião de oração me levanta de novo, de modo que no domingo que eu estou fraquejando, eu venho aqui, você me dá outra injeção de ânimo e tal. Ele não precisa de um pastor, precisa de um coach. Não, ele precisa de um coach. Um influencer. Aí eu falei para ele: cara, mas você está vendo a espiritualidade como uma droga. Que você toma e ela tem um efeito poderoso, mas curto. Exato. Né? E ele está a seu serviço, né? E espiritualidade não é isso. Espiritualidade inclui também você perceber sua fragilidade e acolher sua fragilidade como um dom. Saber que você, de repente, tem fragilidades em você que é difícil de lidar com elas, mas você tem que recebê-las como parte do seu processo de crescimento, né? E não buscar um jeito de anulá-la, né? Pastor, como é que tem sido esse período em Campos do Jordão? Muito bom, é um período muito bom. Eu confesso que eu queria ter tido mais chance de curtir mais um pouco a cidade. Quanto tempo o senhor está aqui? Eu cheguei em fevereiro. Ah, em fevereiro? Recente, cheguei em fevereiro, então, né? Vai fazer um ano. Estamos aí ainda há uns meses de fazer um ano. Mas eu já conhecia Campos do Jordão, mas com aquela visão que eu acho que boa parte das pessoas tem, aquela coisa que eu não gosto, que é a tal da Suíça brasileira. Eu não gosto desse negócio da gente comparar as nossas coisas com as dos outros. Não, né? Nós estamos mudando aqui, pastor. Agora é a cidade mais alta do Brasil. Isso. Esse é o slogan, né? A gente não tem nada com Suíça aqui. Não tem mesmo. Nem neve tem aqui. Não tem. Mas assim, eu conheci a cidade... Talvez, tipo os queijos suíços aí pelas Sim, aí avenidas. tudo bem, a gente encara bem, né? Mas eu já gostava muito de Campos do Jordão, mas eu vinha mais como turista, que vinha aqui no restaurante, dava um passeio e ia embora. E aí o seu olhar é diferente, né? É horário de morador, né? E olhar de morador e horário de turista, né? Aí a gente vai percebendo os contrastes, né? Essa coisa que eu vejo aqui em Campos do Jordão, a avenida, aqui essa avenida... Januário Miraglia, Fleurestes, né? Essa Januário Miraglia mesmo, que tem os podocápios, né? Os plátanos. É muito interessante você olhar o contraste da cidade, né? A montanha sobe, o tipo de edificação, e quando a gente adentra a cidade, é outra cidade. O ponto turístico, indo para o Capivari. Você tem uma ilha aqui que é uma coisa completamente desproporcional. Assim, as edificações, a textura da cidade, o cheiro, a estética, não tem nada a ver com Campos do Jordão. A Campos do Jordão que eu estou descobrindo, ela está debaixo das árvores aqui, atrás dos morros, e tem coisa muito interessante que acho que a gente nem sabia. Porque a gente não sabe. Quando a gente vem mais para cá. O olhar do turista, né? O olhar do turista. E tem muita vida, tem muita coisa... e tem muita dor também, tem muito sofrimento nessa cidade, tem muita violência, que a gente vai descobrindo conversando com as pessoas, ouvindo, visitando os lugares. Aí você vai perguntando, aí você vai vendo que Campos do Jordão é uma cidade com muitos contrastes, né? É talvez um microcosmos do que é o nosso país. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Pastor, o senhor tem um livro de poesia. Escreveu um livro de poesia. Eu escrevi um livro de poesia, Pastor, mas eu diria para você autor, que é uma poesia envergonhada, sabe? Porque na verdade, assim, eu comecei... Essa coisa é antiga e eu nunca deixei muito essa veia se libertar, ela sempre foi muito reprimida em mim, até por conta do ofício.
E durante um tempo me parecia incompatível o que eu fazia com o que estava dentro de mim em termos da poesia. E aí eu escrevia, mas só para mim, alguns amigos vinham. E aí, um tempo a minha mulher falou assim, publica isso, é tão bom, tão gostoso, as pessoas precisam ver. Falei, tá, eu vou publicar, mas só para os amigos. Então eu fiz 100 cópias. Como chama o livro? Estações do Amor. E a ideia é o seguinte, eu escrevi 365 mini poemas, assim, são poemas que não têm rima, são poemas escritos, poemas livres, e eles são escritos com o seguinte mote. O mote são as estações. Então eu pensei assim, uma pessoa, um ser humano, que no caso eu, né, obviamente, como eu me sentia em cada estação. Então são poemas que tá relacionado ao meu estado de espírito, e eu dei ao meu estado de espírito o nome das estações do ano. Então tem poemas de primavera, tem poemas de outono, tem poemas de verão. Então a intensidade e a tônica do poema está ligado ao meu estado de espírito, que eu dei o nome da estação do ano. Então ele inicialmente era para ser chamado Estações do Amor. Não era outro o nome, mas eu acabei colocando como Estações do Amor por conta disso, porque tem mais a ver com a minha vivência, né? E Campos do Jordão tem sido lugar acolhedor para a sua literatura, para o que você escreve? Sim, Campos do Jordão é um lugar propício para ler e escrever. Eu confesso que eu queria ter mais tempo para isso, né? Eu queria ter mais, assim, pelo menos uns 3 dias livres só para ler. Mas não é possível nesse momento, e poder escrever. Nesse momento eu tenho escrito algumas coisas, mas ela ainda estão muito embrionárias. Eu tenho uns 70 poemas novos que eu escrevi, não sei se eu vou publicar. Por favor, quando publicar, o Tribuna Cast ela portas abertas aqui para a gente fazer o lançamento. Aí eu vou publicar assim, quando eu publiquei o meu primeiro, eu fiz 100 porque eu imaginei que eu pudesse atingir 100 pessoas com quem eu tinha contato. Agora acho que vai ser umas 10, talvez, né? 10 leitores, né? Porque eu acho que hoje, quem que lê poesia, né, Benilson? Não, nós lemos. É um público cada vez mais restrito, né? Nós lemos. Pastor William Mello, professor, teólogo, autor, formidável. Uma coisa que eu também não disse para vocês, em 2023 eu tirei um tempo de um sabático. Sim. E uma área também que eu comecei a me formar, a buscar conhecimento e a praticar, é uma coisa que as pessoas confundem com coach, mas não é coaching, que é orientação de carreira. Uma coisa que eu tenho feito também. Eu me formei para isso. O senhor se utiliza da tecnologia? Não, eu tenho feito de uma maneira muito... Como é que é uma coisa quando não está nas redes? Assim, é muito analógico. É algo assim, como eu tenho pouquíssimo tempo e o meu tempo dedicado para a igreja é integral, eu não tenho esse tempo para me lançar, porque se eu tiver uma demanda eu não vou dar conta. Certo. Então eu atendo assim esporadicamente uma outra pessoa, mas também é uma coisa que eu tenho desenvolvido. É algo que eu estou me aperfeiçoando, talvez mais para frente. E a ideia é essa mesmo, de agregar uma coisa que eu percebi no meu trabalho, que parte do meu trabalho também é aconselhando pessoas. É uma das áreas que eu me desenvolvi muito no meu trabalho, é ouvir e orientar pessoas. Eu percebi que nessa área profissional havia uma demanda muito grande e que eu não sabia o que fazer, não sabia orientar as pessoas. Aí eu fui buscar o conhecimento e percebi também que isso pode ser me agrega profissionalmente, além de ajudar as pessoas, né? Benilson Toniolo, tribuneiros e tribuneiras. E aí, Benilson? E aí, bacana, eu quero agradecer muito a presença do meu pastor, meu amigo, o pastor William, aqui no Tribuna Cast. Muito feliz, agradecido pelo convite, Sérgio, mais uma vez. E agradecer, né, pela confiança. Eu tenho uma última pergunta para fazer aqui para ele. E que é a seguinte: pastor William, o mundo é sua paróquia? O mundo é minha paróquia, na perspectiva de John Wesley.
Significa que as minhas convicções cristãs não estão presas à convicção da minha instituição religiosa. O John Wesley, quando disse essa palavra, ele estava no túmulo do pai dele. A família do John Wesley sofreu muito por serem anti-escravagistas, desde o seu avô. E o pai do John Wesley, o seu Samuel, ele foi tão hostilizado por ter uma visão não conformista, ou seja, ele não era a favor das decisões do rei, e ele queria um país mais para frente, não é? A própria comunidade de Epworth, a cidade que ele morava, e ele era pastor anglicano, tocaram fogo na casa com todo mundo dentro. Os próprios paroquianos. E o John Wesley era criança ainda, e ele foi salvo. Eles fizeram uma escada humana, né? Aquela que o cara põe os pés no ombro do outro e sobe, porque depois de tirarem, eles tinham muitos filhos, depois de tirarem vários filhos, se deram conta que o John estava lá, não tinha vindo, e aí eles subiram e pela janela visualizaram que ele estava vivo, em pé, em meio às chamas de fogo. E aí tiraram ele, e a mãe dele disse: você foi salvo porque Deus tem um propósito na sua vida, né? E o John Wesley, então, viveu uma vida sempre baseado nesse princípio de que ele era, por Deus, escolhido com um propósito. E quando ele disse essa palavra, ele tinha sido proibido de pregar um sermão que fosse em qualquer igreja anglicana, porque o seu sermão era de crítica profunda à estrutura da igreja. Ou seja, política. Né? Sim. E aí, então, o John Wesley disse: bom, já que não tenho púlpito para pregar, eu não preciso, eu prego para o mundo. O mundo é minha... Eu não preciso de uma paróquia. O mundo é minha paróquia. As pessoas são minha paróquia. Então, Wesley começou a pregar onde tinha gente, né? Então, eu digo para você, seguramente, o mundo é minha paróquia, né? É onde eu estiver, enquanto eu viver, eu não só vou falar de Cristo, como vou viver o Evangelho, né? Pastor William Mello, 2025, e nós aqui batendo um papo muito agradável, espiritual, de conhecimento, didático. Tenho certeza aí que os nossos tribuneiros são chamados assim, viu, pastor? Nossos tribuneiros e tribuneiras, né, estão gostando muito. Existe alguma dica que o senhor gostaria de passar aí a toda a sociedade, de como podemos buscar o nosso propósito, o que pensamos, o que, de certa forma, para o nosso próprio bem, o que seria condizente nós praticarmos mais? Gostaria que o senhor aí, os microfones potentes do TribunaCast, assim. Ele faz uma pergunta dessa e deixa a batata quente comigo, né? E vamos lá. Bom, eu acho que uma coisa que a gente deve sempre pensar é que quem tem muitos propósitos não tem nenhum. Então, eu aprendi com a vida que a primeira lição que a gente deve fazer de casa é selecionar bem os propósitos, porque é impossível viver muitos propósitos na vida. E me parece que quando a gente tem essa clareza de que a nossa vida não abarca tudo, a gente consegue ser mais feliz. Então, um conselho que eu dou é: diminua a expectativa e concentre-se naquilo que tem valor absoluto. Eu tenho aprendido agora com a minha maturidade que eu gastei muito tempo da minha vida de maneira à toa, porque eu investi tempo em algo que é passageiro e que não tem um valor absoluto. O valor absoluto que eu estou dizendo é algo que é inegociável. Por exemplo, a minha família é um valor inegociável. O meu relacionamento é um valor inegociável.
cuidar dos meus pais, dar atenção para eles, curti-los. Meus pais já são idosos. Então, eu tenho descoberto um prazer enorme de ter uma tarde com meus pais. Eu largo o celular, largo tudo e fico lá dando risada, conversando com eles, provocando eles, né? Ter um tempo para a espiritualidade. Eu vejo que o mundo impõe a nós uma dinâmica insana de fazer, ganhar e ganhar. Aí, de repente, a pessoa se descobre com úlcera no duodeno, acho que é assim que fala, né? Duodeno. Duodeno, né? Desculpem. Se descobre com úlcera, com câncer. Aí ela, de repente, depois de uma dedicação enorme a uma empresa em que ela não pensou em filho, não pensou em namorada, não pensou em esposo e marido, ela só pensou no trabalho, a empresa chega para ele e diz, olha, muito obrigado pelo serviço prestado. E ela olha, tudo que ela podia ter cultivado se perdeu, não tem como recuperar mais, não tem como recuperar o tempo com o filho, com a filha, o tempo com a esposa, o tempo com os amigos. Então, uma dica que eu dou é a dica do John Wesley. Ele dizia o seguinte: trabalhe o máximo que você puder. Ganhe o máximo que você puder. Doe o máximo que você puder. Não é? Eu acho que é um equilíbrio, porque você não vive para ganhar e acumular. Mas você vive bem, mas também tenha generosidade na vida. Eleja um grupo no qual você possa ter práticas humanitárias. Pode ser uma igreja, pode ser uma ONG, né? Mas olhe para o outro com generosidade. Há uma coisa que a gente não fala muito, que a espiritualidade como generosidade, como olhar generoso para o outro, olhar bondoso para o outro. A gente é tão bombardeado com notícias ruins e golpes de tudo que é lado que parece que todo mundo é nosso inimigo, não é? E a gente vai perdendo a dimensão da generosidade. Então, acho que, como o ano está começando, a gente pode estabelecer aí... Eu não gosto de metas e de propósitos nesse sentido de estabelecer metas como eu vou engordar 10 quilos, eu vou emagrecer 5 quilos... porque ninguém cumpre isso é uma balela, né? Eu gosto mais de pensar em valores, em fundamentos. Mas, assim, coloque fundamentos. Olha, esse ano eu vou ter uma vida mais saudável. Então, vou me comportar melhor à mesa, eu vou me comportar melhor também em relação ao cuidado com o meu corpo, vou me exercitar mais, sei lá. Princípios, e não a meta, assim. Palpáveis. Né? Porque eu acho que é um valor que você Sim. agrega. Eu vou... em vez de você dizer assim, olha, toda sexta-feira eu vou sair com os meus filhos. Você não vai dar conta, não é? Então, não, mas esse ano eu vou me dedicar, vou separar um tempo que eu não separei antes. Né? Eu vou todo domingo à igreja. Também você não vai conseguir ir todo domingo à igreja, né? Mas elege um espaço da sua espiritualidade, cultive Deus na sua vida. Não é? Não importa quanto tempo você vai fazer, mas busque isso, crie isso como um valor absoluto. Né? Cultive espiritualidade. Isso é muito importante. A espiritualidade tem um poder de nos centrar, de fazer com que a gente se acalme. Quando a gente vive uma espiritualidade intensa, até a nossa vida profissional melhora, porque a gente organiza a vida interior, o resto também se organiza. Não é? Então, acho que seria isso. Eu já até falei demais de tantas dicas, né? Pastor William Mello, grande prazer. Obrigado, viu, Benilson, por essa indicação. O prazer foi meu, me senti muito feliz. Me senti, como é que eu diria... numa espécie de roda viva, né? Muito bacana, aqui, né? Vocês me inquirindo. Nunca estive nessa posição de ser inquirido. Só na banca de mestrado me fizeram perguntas que eu... A pergunta mais difícil vem agora. Sampaio Correia, Motoclube ou Maranhão? Eu sempre torci para o Maranhão. Eu sempre fui MAC. Né? E em São Paulo, obviamente, eu sempre tive bom senso na vida. Sempre fui Corinthians. Porque não tem como não ser, né, Benilson? Tem, claro. Tem sim, pastor. É só virar palmeirense. Você usou as cores, mas não fez a escolha plena, né? Pastor, carta de São Paulo aos Coríntios.
Sim. Faz parte. Sejam santos. Está escrito. Está lá. escrito, sejam santos. Mas eu vou para o último livro da Bíblia. Diga. Ser fiel até a morte, dar-te-á a coroa da vida. Boa! Grande abraço, pastor. Obrigado. Muito bom, muito bom. TribunaCast, terceira temporada. Muito obrigado, audiência. Muito obrigado a você que está do outro lado aí, sempre nos acompanhando nesses 2 anos e a gente seguindo aí para o terceiro ano com muita felicidade. Teremos aqui pessoas maravilhosas, como sempre, como o nosso querido pastor aqui, que olha, já emendou uma aqui para o Santista aqui, que foi bem bacana, logo no final da Bíblia, né? E pessoas, celebridades, como temos aqui, pessoas da cidade, famosos que estarão aqui. Nós teremos aqui a presença do Daniel Zuckerman novamente, que é o nosso padrinho aqui, o cara do Pânico da Jovem Pan, o cara que acreditou muito na gente. E hoje aí, ó, Daniel, estamos aqui seguindo aí esse trabalho com muita resiliência, com muita humildade, com muita dedicação. TribunaCast vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado ao Bionilson, ao pastor William Mello, ao Gui, a você, em especial, a audiência. E voltamos na próxima terça-feira aqui, nessa família maravilhosa que são, como diz o nosso pastor, nossos tribuneiros e tribuneiras. Um grande abraço a todos.